Amados irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria, iremos partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje, 27 de agosto, sábado da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos, juntamente com toda a igreja, a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, padroeira dos pais. Santa Mônica deixou para todas as mães o ensinamento que, além de educar os filhos para viver em sociedade, é preciso também educá-los para Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. Santa Mônica ensina que mães e pais devem se preocupar com a salvação e santificação dos seus filhos. Santa Mônica, rogais por nós. E hoje temos a alegria de partilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os empregados e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com ele e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar a conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão poucos, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha vinha. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhe onde não planta e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tenho o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabia que eu colho onde plantei e ceifo onde não semeia. Então, devia ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juro que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, não basta estar preparado, esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar, ou seja, é preciso lançar-se à ação para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Então veja que Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus. Deu a chave do reino. No julgamento, ele pedirá conta por esses dons. A comunidade o repartiu e o fez crescer, ou escondeu dos homens. Perceba que o encontro definitivo com o Senhor é que dá sentido à vida do discípulo. O evento futuro e incerto motiva as suas iniciativas. Cada minuto da sua existência é tomado como possibilidade de fazer algo mais. Não perder a chance de se mostrar fiel ao Senhor nas mesmas coisas. Perceba que o discípulo age a partir dos dons recebidos de Deus. Quantos e quais sejam, pouco lhe importa. Importa sim apenas saber que o Senhor quer vê-lo multiplicados. O verdadeiro discípulo sabe como fazer multiplicar seus dons. Isso se dá no serviço ao próximo, buscando a construir a justiça e a fraternidade, e, sobretudo, fazendo deles instrumento de restauração à dignidade humana. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos conta a parábola dos talentos para nos ensinar a bem direcionar tudo aquilo que recebemos das mãos do Pai. Assim,
ele nos fala dos empregados que receberam do seu patrão, respectivamente, 5, 2 e 1 talento. Os empregados que receberam mais talento apresentaram no final o maior rendimento. Porém, o que só recebeu um talento, entregou por entregou por medo e assim não conseguiu fazer render o seu dote. Portanto, caros irmãos e irmãs, Deus nos premiou com talentos e virtudes. Porém, fazemos pouco caso disso e não poucas vezes desprezamos os carismas que temos, deixando de lado as nossas aptidões, seja por preguiça, por desleixo, porque não damos muita importância ou porque não valorizamos e desconhecemos assim o nosso potencial. Portanto, no mínimo, todos nós recebemos da mão de Deus o dom da vida. É o talento mais simples e, ao mesmo tempo, o talento mais importante, o dom da vida dado por Deus. Às vezes ficamos esperando coisas extraordinárias, quando o Senhor só quer que possamos viver a nossa vida com alegria e confiança nele. Veja que o medo nos leva a destruir a nossa capacidade de viver feliz. O querer muito, o achar tudo pouco, nos leva a perder o tempo precioso que temos e acabamos assim por enterrar as pequenas oportunidades que nos são dadas para viver bem. A justiça de Deus, amados irmãos e irmãs, consiste em fazer assim levar, ou seja, fazer valer o seu plano de amor para a nossa vida. Justo é que todos nós usemos e usufruamos de tudo quanto Deus providenciou para a nossa felicidade. Precisamos ter consciência de que todo dom que recebemos de Deus vem na medida certa. Isto é, de acordo com a capacidade que Ele mesmo nos dá, nem mais nem menos do que poderíamos receber. Portanto, cabe a cada um de nós assumirmos os talentos que ganhamos com humildade e perseverança, pois seremos cobrados pelo que recebemos. Aqueles e aquelas que se acham muito pequeno ou pequena e por isso se encosta e se acomoda, não assumindo a capacidade que lhe foi concedida, está cometendo um erro incorrigível. Meus irmãos e minhas irmãs, será tirado dele ou dela até o dom para o qual tinha inclinação para fazer prosperar e não fez, porque não o colocou em prática. Achasse muito sem capacidade, achasse muito não confiasse na capacidade de Deus, é o grande pecado que muitos de nós cometemos, pois se trata da falta de humildade, se trata de orgulho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje devemos nos questionarmos. O que você tem feito com os seus dons? Você se acha muito sem expressão, incapaz de realizar alguma coisa? Não será porque você está confiando somente em você mesmo e esquecendo daquele que lhe deu a vida, esquecendo de Deus? Você não acha que a sua vida já é um dom muito precioso? O que você tem feito da sua vida? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, faça essa reflexão no dia de hoje. E peço ao Pai para transformarmos em discípulos responsáveis, que sabem aproveitar cada circunstância para fazer frutificar os dons que nos é concedido, nos colocando a serviço do nosso próximo, principalmente daqueles mais necessitados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia de sábado, um santo e abençoado final de semana, que desça sobre cada um de nós, sobre você e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.